Olá, aqui é a professora Melissa e a gente vai falar do transistor como chave acionando o relé. O transistor como chave ele já é um circuito eletrônico e com esse circuito eu posso obter duas condições, que são a condição de saturação, que é quando há circulação de corrente entre o coletor e o emissor do transistor. Isso caracteriza então a condução do transistor, então quando eu digo que o transistor está saturado, é a mesma coisa de dizer que o transistor está conduzindo. A outra condição então é a condição de corte, e nessa condição não tem nenhum tipo de corrente circulando entre o coletor e o emissor, e se diz que o transistor não está conduzindo. Então, o transistor como chave eu vou ter sempre duas condições apenas. O transistor conduz, o transistor não conduz. Quando eu faço o transistor ligar e desligar, a gente diz que esse é um chamado de um processo de chaveamento, do inglês switching. Por quê? Por que se diz que é um chaveamento? Porque o transistor está fazendo uma função semelhante à de uma chave, que é ligar ou desligar uma carga. Esse circuito o transistor como chave, o circuito dele ele pode também ser usado como um circuito inversor, onde na entrada eu tenho um sinal e na saída eu vou ter um sinal inverso àquele que eu coloquei na entrada. Esse slide apresenta então um transistor do tipo NPN como chave. Então, em vermelho eu tenho uma condição e em azul eu tenho outra condição na tabela. Então, como é que funciona isso? Considerando um transistor NPN, ou seja, a base é positiva, esse transistor só vai ter condições de conduzir quando tiver uma tensão positiva na base. Além de ter tensão positiva na base, é preciso que o transistor esteja alimentado. Então, no caso do esquema eletrônico apresentado ali à direita, então eu tenho lá uma tensão chamada de VCC, significa que pode ser uma tensão de 5 volts, de 12 volts, enfim, a tensão que eu quiser para o meu circuito. Então, eu tenho alimentação e vou ter uma tensão de controle na base. A condição em vermelho, então, quando eu tenho VCC na entrada ali no VB, na tensão de base, então se diz que é nível lógico alto. Então, ter tensão é considerado um nível lógico alto. A saída vai ser 0 volts. E essa condição é a condição de saturação ou condição. O que acontece, então, sendo mais específico? Quando eu tenho tensão na base do transistor, dá condições para que entre a base e o emissor conduzam. Quando isso acontece, começa a fluir uma corrente de coletor. Ela sai lá do VCC, passa pelo resistor RC, que é o resistor de coletor, segue entre o coletor, de fato, e o emissor, chegando ao GND. Mas é estranho, Porque na entrada eu tenho VCC e na saída eu tenho 0 volts, olhando a condição em vermelho. Por que eu tenho 0 volts na saída? Porque a saída ela vai se ligar através do transistor ao GND do circuito. Então, quando o transistor conduz, ele faz uma função de chave, Então a saída se liga ao GND, e é por isso que na saída tem 0 volts. Na condição em azul, eu vou ter na entrada GND, ou 0 volts, o que significa que é nível lógico baixo, e na saída eu vou ter VCC. Essa é a condição de corte ou bloqueio, ou seja, o transistor não conduz. Porque esse transistor é do tipo NPN e ele conduz quando tem tensão positiva na base. Então, o que acontece em azul? Tenho 0 volts na base, não dá condições para o transistor conduzir. Então, aquela chave que fecha entre o coletor e o emissor, aquele caminho, não está fechado. O que acontece com o terminal da saída ali? O terminal da saída se liga através do resistor RC até a alimentação, até o VCC. E é por isso que tem na saída mais VCC. Note que foi falado anteriormente que é um circuito inversor, Então, o que acontece? Se na entrada eu tenho VCC, na saída eu tenho 0 volts. Se na entrada eu tenho 0 volts, ou GND, que é a mesma coisa, na saída eu tenho VCC. Lembre-se, VCC quer dizer um valor de tensão, 5 volts, 12 volts, o valor que eu tiver no circuito. O transistor NPN como chave acionando um LED. Então, se meu objetivo é fazer uma demonstração visual, eu poderia colocar um LED ali. Então, o transistor é o mesmo, é um transistor NPN, então a condição continua a mesma. Então, se eu tenho VCC em vermelho na base do transistor, isso vai fazer com que flua uma corrente na base do transistor, o transistor conduz, vai passar uma corrente que sai lá do mais VCC, passa pelo resistor R1, passa pelo LED 1, passa pelo coletor, passa pelo emissor e chega ao GND. Nessa situação, o transistor está saturado ou está conduzindo e o LED vai ligar.
Quando eu tenho 0 volts, ou nível lógico baixo na entrada, não dá condições para o transistor conduzir, ele está cortado ou em bloqueio, e o LED vai estar desligado, né? Porque não tem um caminho para a corrente fluir através do LED. Posso ainda utilizar o transistor como chave para fazer o acionamento de um relé. Esse é um circuito muito útil, na verdade. Né? O que é o relé? Né? Só para a gente retomar rapidamente. O relé é um dispositivo eletromecânico. Então, ele trabalha com o princípio lá do eletromagnetismo, que quando passa uma corrente através da bobina dele, ele gera um campo magnético e ele faz um processo mecânico. Ali ele atrai a chavezinha, que estava em NF, normalmente fechado. Essa chave é atraída em função do campo magnético da bobina para o NA. Então, o relé tem essa função. Quando passa uma corrente elétrica pela bobina dele, gera-se um campo eletromagnético. A chave do relé, que estava no normalmente fechado, ela muda para o normalmente aberto, ligando alguma coisa que eu queira acionar. O transistor como chave funciona da mesma forma. Então, se eu tenho tensão na base do transistor, ele é um transistor NPN, então dá condições para o transistor conduzir, só que dessa vez a corrente vai fluir do VCC, passa pela bobina do relé, passa pelo coletor, passa pelo emissor. O fato de eu ter uma corrente passando pela bobina do relé faz com que o contato que antes estava do comum com até o NF em azul, esse contato muda para o NA. Então, quando eu tenho alimentação na base do transistor, o transistor conduz, a bobina vai estar magnetizada e o contato vai ser qual contato que vai estar ativo? Do comum para o NA. Na outra condição, quando eu tenho 0 volts, um nível baixo na entrada do transistor, o transistor não conduz, não passa a corrente pela bobina do relé, ou seja, a bobina está desmagnetizada e o contato permanece no padrão, que é entre o comum e o normalmente fechado. Tá? Aí vocês estão se perguntando, mas para que serve aquele diodo D1? Aquele diodo D1 é chamado de diodo de roda livre e o objetivo dele é proteger o relé contra a corrente da bobina. O que acontece com cargas indutivas? A corrente está passando, né? Nessa condição a corrente está passando e quando o transistor para de conduzir, a tendência da bobina é ainda forçar uma corrente. Colocando esse diodo em paralelo com a bobina, eu faço com que a corrente residual que fica na bobina, ao invés de forçar uma condução no transistor, ela circula através do diodo D1 e se gasta na própria bobina. Então, esse diodo é um diodo de roda livre e o objetivo dele é proteger o transistor. O transistor PNP como chave, a ideia de funcionamento é a mesma. Entretanto, sendo um transistor PN de negativo P, significa que a base dele é ativa, eu consigo fazer o transistor conduzir com 0 volts, com tensão negativa ou 0 volts. Vamos testar as duas condições. Quando eu tenho VCC na base, então a condição vermelha ali, eu tenho um nível lógico alto. Nível lógico alto para um transistor PNP não dá condições para o transistor conduzir. Então, ele está numa condição de corte ou bloqueio. Na saída eu tenho 0 volts. Por que eu tenho 0 volts? O fato do transistor não conduzir, na verdade, me dá uma ideia de que ele nem existe no circuito. Se eu tirasse esse transistor do circuito, o que ia acontecer com a saída lá? A saída ia se ligar para o GND através do resistor RC. Então, essa é a condição vermelha quando eu tenho VCC na entrada do transistor, na base do transistor. Quando eu tenho GND ou 0 volts na base do transistor, faz com que a emissor e base estejam polarizados diretamente, faz com que o transistor comece a conduzir. Flui uma corrente que sai do VCC, passa pelo emissor, segue no coletor. Passa pelo RC, pelo resistor do coletor, e vai para o GND. Nessa condição, a tensão de saída é VCC. Por que é VCC? Porque, na verdade, essa tensão de saída está sendo medida em cima do resistor. A tensão que fica entre o emissor e o coletor, ela é aproximadamente igual a 0. Na verdade, é uns 0,3 volts quando o transistor está saturado. Então, a gente pode dizer que a tensão de saída vai ser aproximadamente igual ao VCC. Então, vocês notem que está ao contrário do transistor anterior, né? Então, quando eu tenho 0 volts,
É um transistor PNP, a base é negativa, ele é acionado com tensão negativa ou com 0 volts. Se eu tenho 0 volts, dá condições para o transistor conduzir, a corrente sai do VCC, passa pelo emissor, segue no coletor, passa pelo resistor RC, chega para o GND. Na saída, em azul, eu vou ter mais VCC, porque na verdade eu estou pegando a tensão sobre o resistor RC. Se eu quero usar esse transistor então para acionar um LED, a ideia é a mesma. Se eu tenho VCC na base, não dá condições para o transistor conduzir. Se o transistor não conduz, não passa a corrente pelo LED, o LED vai estar desligado. É uma condição de corte ou bloqueio. Se eu tenho 0 volts, que é nível lógico baixo, na tensão na base do transistor, ele está em condições de conduzir, passa a corrente entre o emissor e o coletor, passando por R2, passando pelo LED 1. Então o LED vai ficar ligado, vai acender. O transistor PNP como chave acionando o relé funciona da mesma forma que o transistor PNP acionando como chave e acionando o LED. Então, se eu tenho tensão positiva VCC na base do transistor, não dá condições para o transistor conduzir, não passa corrente entre o emissor e o coletor, o que não vai fazer não passar a corrente pela bobina, a bobina fica desmagnetizada e o contato do relé se mantém entre o comum e o normalmente fechado. Quando eu tenho 0 volts, que é nível lógico baixo, o transistor está em condições para conduzir, flui uma corrente entre o emissor e o coletor, passando pela bobina do relé, o que faz gerar um campo magnético, então a bobina vai ficar magnetizada e atrai a chave que estava no NF para o NA. Então a chave fica entre o comum e o NA, quando na base do transistor eu tenho 0 volts. Notem, aqui nós demonstramos circuitos todos sendo acionados com nível de tensão. Esse nível de tensão na base do transistor, na verdade, ele pode ser acionado por um outro circuito. Pensem assim, digamos que eu tenha um temporizador, em que eu aperto um botãozinho e esse temporizador vai ligar uma lâmpada durante um determinado tempo. Tipo aquelas minuteiras de prédio, né? Então, é uma possibilidade. Como eu não posso acionar a lâmpada diretamente com o transistor, eu utilizo um relé, que vai me permitir que eu ligue uma carga, uma lâmpada em tensão alternada, sendo acionado por um circuito eletrônico lá de 5 volts, 12 volts, né? Na atividade que vocês terão online, quem aciona o transistor como chave é o microcontrolador. Então, o microcontrolador ele trabalha com 5 volts, então ele gera um nível de tensão de 0 volts e 5 volts. Essas são as duas condições que ele pode fornecer. Então, são as condições que a gente estudou aqui, mais VCC, que é um valor de tensão, ou 0 volts. Então, os circuitos como chave eles são bastante utilizados, principalmente na configuração acionando o relé. Por hoje é só, até a próxima.